Então, só aí a gente percebe que a informática ela vem para colocar a tecnologia a serviço das pessoas para a gente ter mais agilidade. Ou seja, numa coisa que a gente fazia manualmente lá nos tempos antigos, hoje em dia a gente já faz de uma maneira automática. Um exemplo disso é a urna eletrônica, quando a gente ia votar. A gente tinha que escrever o nosso voto no papelzinho e colocava numa caixa lá que parecia um cofrinho, e aí para fazer a contagem de voto era manualmente, para a gente ver quem votou e quem. Hoje em dia a gente só vai lá na máquina que tem a urna eletrônica, coloca o dedo e o nosso voto já é computado. Então aí a gente vê uma diferença entre manualmente e automaticamente, que a informática já ajuda a gente nisso. Ela abrange diversas áreas também, como a programação, análise de sistemas, desenvolvimento de hardware, tecnologia da informação, manutenção de computadores e inteligência artificial também. Tá, beleza, então. Então a gente já sabe o que é informática, como ela surgiu, para que ela serve. Então vamos falar sobre os 4 períodos da informática. Nós temos 4 gerações, que é a primeira, a segunda e a terceira, e a quarta geração, que começa aí da década de 51. A primeira geração, ela é marcada pelo alto consumo de energia dos computadores, baixa velocidade de processamento. Já a segunda geração, ela já pega computadores menores, que apesar de ser um pouco menores que a primeira geração, os computadores eram muito grandes ainda e consumiam ainda muita energia, apesar de estar escrito aqui que eles consumiam menos energia do que a primeira geração. A terceira geração de computadores eles já eram mais leves. Surgiu aí os primeiros computadores de uso pessoal, então aí já começou a surgir os primeiros desktops, que são os computadores de mesa. Na quarta geração, que é de 75 em diante, a informática teve uma evolução gigantesca. Começou a surgir a internet, a robótica, que surgiram nessas épocas, e criação de inúmeras tecnologias e dispositivos cada vez mais rápidos, inteligentes e eficientes também. Dizem que a gente está na quinta geração também, que é onde a gente está tendo descobrimento da inteligência artificial, computação quântica e por aí vai o que mais a gente descobriu ao longo do caminho. Então, a gente ainda está, de acordo com alguns autores, a gente ainda está percorrendo a quinta geração da informática. Saindo agora de informática e já focando mais assim na informática básica, para que a gente tem que aprender informática básica? A informática básica ela ensina os conceitos básicos do computador, que ajuda muito a nossa vida e ajuda a gente a organizar nos trabalhos, além de ser um pré-requisito na maioria dos empregos hoje em dia. Mas o que ela ensina pra gente? A informática básica, ela ensina a gente a usar um computador, acessar a internet, usar navegadores, criar arquivos, criar pastas, ter noção sobre os sistemas operacionais do computador. Então, a informática básica ensina a gente a usar computadores para facilitar a nossa vida. Uma coisa que a gente podia, como eu já falei anteriormente, fazer manualmente, o computador faz pra gente automaticamente. Cara, um conhecimento que a gente tem que ter fixo na nossa cabeça é a diferença entre hardware e software. Hardware é tudo que a gente pode tocar com relação ao computador. Eu posso tocar no mouse aqui, eu posso tocar no teclado, posso tocar no monitor, é tudo que é físico, é hardware. Já o software, ele é tudo que é lógico. Os nossos programas, nossos aplicativos no celular, sistema operacional, é tudo software. Então a diferença hardware é o físico do computador e software é o lógico do computador. Não se esqueçam disso, pelo amor de Deus. Outros conceitos básicos também da informática básica é o sistema operacional, que é o software mais importante do computador, ele que faz o computador funcionar. A CPU também, ela que faz o processamento dos dados e transforma esses dados em informação. O disco rígido, dispositivo de armazenamento de dados portáteis, memória RAM, o monitor, que é onde mostra as saídas de tela para gente. As saídas de informação para gente, o navegador, que é, digamos que o Chrome, que a gente usa para navegar na internet, a nuvem, os periféricos de entrada e saída, que são computador, mouse, teclado, impressora, e a placa-mãe, que ela que faz todos esses componentes funcionarem e se conectarem entre si. Então, aqui a gente termina a nossa primeira aula do módulo Introdução à Informática Básica. Eu espero que vocês tenham gostado muito e que vocês que vocês tirem o máximo e que vocês tirem o máximo de proveito dos conteúdos que foi dado aqui. Até a próxima aula.